Olá, alunos! Estamos começando aqui agora a nossa aula de número 7. Vamos falar um pouquinho sobre Post, BIOS, CMOS, UEFI. Vamos começando aqui com esse videozinho. Have you ever heard about the Unified Extensible Firmware Interface? Maybe not, but I bet you have heard of a UEFI BIOS. Well, UEFI stands for Unified Extensible Firmware Interface. We're going to kick it off here and investigate the UEFI BIOS. I'll do the investigating and you'll get the tour. Let's begin. So, my computer here has just booted into the UEFI BIOS. Every computer is a little bit different and may require different keystrokes in order to access the BIOS. For example, my computer required me to press the delete key after I first turned it on. So here we are. This is a real BIOS, not a simulated BIOS. In the top left corner, you can see my motherboard's model number, awesome, and my CPU temperature. Right below that, you can even see my motherboard temperature. In the middle here, we can actually see our system time and date. Right below that, we can see the current firmware of my UEFI BIOS. What I really enjoy, though, is in the top right corner of the screen, where you see these listed items here in the top. Here you can view my current CPU, which has 4 CPU cores and 6 GPU cores. You can view the operating frequency for both my CPU and my RAM. You can also see the total size of the RAM that I have installed in my system. Now remember, this is the UEFI BIOS. What that means is I have a graphical user interface that includes keyboard and mouse support. This is very different from what we've seen with legacy BIOS. To further demonstrate this, look at this horizontal bar right below my system time and date and my CPU and RAM. From left to right, this is my boot order of my computer. What's even more awesome is the fact that I can drag and drop these items anywhere. We will focus on configuration of this, though, in another video. So let's take a quick look inside the UEFI BIOS. Let's start by investigating the left side of the screen. Here we will find that we have an area for motherboard settings, overclocking our system for faster performance, and an area called mFlash, which allows us to flash our system with an updated UEFI BIOS. Now on the right side of the screen, we have a section where we can choose different overclocking profiles. We can pre-build these for the right gaming or video editing occasion. Down below that, we have a hardware monitor where we can check out the power usage and cooling. We can even have customized fan speeds and even view graphs here. And lastly, we can visit the Board Explorer. The Board Explorer is awesome because this allows us to have a beautiful and interactive view of what's actually attached to our motherboard. So it's time for the deeper look. So first, we'll head over to Settings. In Settings, we can look at System Settings, which I can either click on with a mouse or click the Enter key. And inside of here, we see time and date, as well as in text, what's connected to my motherboard and the firmware version. We next are going to have the Advanced area. In the Advanced area, we can do a lot of fine-tuning and control of both the peripherals and the power settings of our motherboard. Another item we can customize is going to be the boot settings. So I'll head back out and go to Boot. This is extremely important. This allows us to customize the boot order of our system, both using device preference and security settings known as Secure Boot. We'll take a look at that later on. If we go into the security settings, though, we can take a look here and see that we have the ability to set an administrator password. This will prevent other people from accessing and modifying our UEFI BIOS settings. Now let's get out of this settings area and let's go all the way over and see overclock. We'll take a quick look at the overclock settings, and you can see all the customizations possible here. This allows you to fine-tune your machine for the performance that you desire, but this may cause some extra wear and tear in your system due to increased heat. Next, we will have the mFlash section. This is where you can utilize tools in order to flash your UEFI BIOS with the latest firmware. This is commonly done with a USB key or flash drive plugged in. Not too much. Heading to the right side, we'll go over to our overclocking profiles. This is where we can pick what overclocking profile to use that we have pre-built and saved for a given situation. This should be good for gaming or video editing, or maybe even normal computing use. Last two sections. We'll take a trip into the hardware monitor. Here we can look at the CPU fan speed, temperature,
as well as cased fan speeds. Some UEFI will even allow you to set an average temperature you'd like your system to stay at, and your cooling fans will react accordingly to do their best to keep your system as close to that target temperature as possible. Love it. We'll back up and take a look at that Board Explorer. I click on the Board Explorer. This is great. In the Board Explorer, you can get a graphical view of your motherboard. The highlighted sections allow you to hover your mouse over them and read a description of what is connected to that component. For example, if I were to take my mouse cursor and I can hover over the RAM slot where my memory is, I can actually see information regarding it. You can see that each RAM slot has a 4 gig memory chip installed. Also, if I hover over my SATA ports, we'll get information on what is connected to that individual SATA port. You can see that I have 2 SATA devices attached. One of these is my device here, and the other one is Blu-ray disc DVD-ROM drive. This is a great UEFI tool to visually see how the motherboard is arranged and what is connected to your machine without even opening the case. So if you have time to take, get into your BIOS and view your settings and learn how your device is connected and run. Bom, pessoal, podemos ver aí que através da BIOS do Wi-Fi a gente consegue basicamente mexer em todas as configurações do computador, né? E é o sistema básico mesmo ali. E aí, falando aqui sobre um post, né? O que seria esse post? Né? Quando um computador é inicializado, o sistema básico de entrada e saída, né? A famosa BIOS, executa uma verificação de hardware nos principais componentes do computador. Essa verificação é chamada de post. O que significa post? Power On Self-Test, autoteste de inicialização. Aqui na figura 1, mostra uma tela de post do que está sendo executado, né? Bom, aqui na figura 1, mostra uma captura de tela de um exemplo de post que está sendo executado, né? Está iniciando o computador aqui. Se algum dispositivo não estiver funcionando direito, um erro ou código de BIP alertará o técnico sobre o problema. Se tiver um problema de hardware, uma tela em branco poderá aparecer na inicialização e o computador emitirá uma série de bips. Quem que vai emitir esses bips são aquele alto-falantinho, né, mais chamado de speaker, que a gente viu na aula passada. Os fabricantes de BIOS usam códigos diferentes para indicar problemas de hardware. A figura 2 mostra um gráfico de códigos de bips comuns. No entanto, os fabricantes de placa-mãe podem usar códigos de bips diferentes. É bom sempre olhar no manual da placa-mãe, dar uma pesquisada antes, porque pode ser que mude. Por mais que a maioria use os mesmos bips, pode ser que uma determinada placa-mãe seja diferente. Um teste que a gente costuma fazer quando o computador não está ligando, não está funcionando direito, é seguir essa dica de instalação aqui, ó. Tirar todos os módulos de memória, né, todos os pentes de memória RAM ali e ligar o computador. E aí o computador vai fazer uma série de bips ali indicando que está sem memória. Ou seja, a gente sabe que a BIOS, né, o post, está funcionando normalmente. Que o problema é um outro hardware que está com problema. Vamos seguindo. A relação entre BIOS e CMOS, né? Todas as placas-mães precisam da BIOS para operar, isso é fato. A BIOS é um programa armazenado no chip de memória ROM da placa-mãe que contém um pequeno programa. Esse programa controla a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Durante o post, a BIOS também identifica quais unidades estão disponíveis, quais unidades são inicializáveis, como a memória está configurada e quando ela pode ser usada, como os slots de expansão PCI Express e PC estão configurados, como as portas SATA e USB estão configuradas, recursos de gerenciamento de energia da placa-mãe e outra série de recursos que ela também controla. Os fabricantes da placa-mãe salvam a configuração da BIOS em um chip de memória chamado CMOS, que seria Complementary Metal Oxide Semicondutor, semicondutor de óxido metálico complementar. Está aqui na figura 1, esse chipzinho aqui, ó. Quando o computador é inicializado, o software da BIOS lê as configurações definidas, armazenadas dentro desse CMOS, para determinar como configurar o hardware. As configurações do BIOS são mantidas pela CMOS usando uma bateria, que seria essa bateriazinha aqui moeda, a famosa CR2032. No entanto, se a bateria falhar, configurações importantes podem ser perdidas. Portanto, é recomendável documentar sempre a configuração da BIOS. Uma maneira fácil de documentar é tirar fotos das diversas configurações da BIOS, as páginas da BIOS, né? Dica de instalação.
Se a hora e a data do computador estiverem corretas, isso poderá indicar que a bateria do CMOS está com defeito ou está ficando muito baixa. Na verdade, esse é o principal sintoma. Computador, cliente chega reclamando, toda vez que eu ligo o computador, a hora está errada, tem que ficar consertando a hora. Pode ter, a maioria das vezes, é essa bateriazinha aqui que já está sem carga, não está funcionando mais. Basta trocar ela que o problema resolve. Vou falar um pouquinho agora de Wi-Fi ou Wi-Fi. Atualmente a maioria dos computadores ele já está vindo com essa Wi-Fi, né? Wi-Fi, que seria Unified Extensible Firmware Interface. Todos os novos computadores vêm com ela, porque ela fornece alguns recursos adicionais e aborda problemas de segurança que na BIOS, né, a antiga BIOS legada lá, existiam. A gente pode ver essa BIOS/Wi-Fi na hora de inicializar as configurações da BIOS, né? Isso ocorre porque os chips Intel suportam atualmente a compatibilidade com versões anteriores com sistemas de BIOS antigos. Por isso está aqui, ó, o Wi-Fi BIOS, né? Eles falam, pô, mas ou é BIOS ou é Wi-Fi, não tem como ser os dois. Mas eles trazem esses dois nomes aqui porque a gente consegue alternar isso daí. No entanto, em 2020, a Intel finalizará o suporte para a BIOS legado. Nessa seção, usa BIOS Wi-Fi e BIOS/Wi-Fi intercambiáveis, né? Além disso, os fabricantes podem continuar a identificar seus programas de Wi-Fi com BIOS, de modo que os usuários saibam que ele suporta as mesmas funções. Mesmo que tenha essa diferença, a maioria dos techs chama isso daí de BIOS mesmo, porque é o nome mais antiguinho e tudo mais. Todo mundo conhece como BIOS, né? Então ficou meio que esse nome, por mais que tentem mudar, pode ser que eles continuem chamando Wi-Fi de BIOS, né? Isso que o texto está dizendo para a gente aqui. A Wi-Fi define as mesmas configurações que a BIOS tradicional, mas também disponibiliza opções adicionais. Por exemplo, o Wi-Fi pode fornecer uma interface de software habilitada para mouse, né? Interfacezinha gráfica bonitinha dessa aqui, em vez daquela tela azul da BIOS, em vez das telas tradicionais. No entanto, a maioria dos sistemas tem uma interface baseada em texto semelhante aos sistemas antigos da BIOS. A BIOS ela pode rodar tanto 32 quanto 64 bits, é compatível com a maioria das unidades de inicialização e inclui alguns recursos adicionais como essa inicialização segura aqui, ó. O que seria essa inicialização segura? Ela garante que o computador seja inicializado para o sistema operacional específico. Então, ela reconhece que tem um sistema operacional X lá instalado e ela sempre vai tentar dar boot naquilo ali. Isso é bom, pode ser ruim e tudo mais, mas ajuda a evitar que os rootkits assumam o sistema. Tem alguns tipos de vírus, né, especificamente rootkits, que eles comprometem o boot do computador. Então, isso daí é para evitar esse tipo de situação. Vamos seguindo. Atividadezinha, pausa o vídeo aí 10 segundinhos, já te retorna. Vamos lá para a atividade. Aqui a gente tem que relacionar esses termos dos quadradinhos com a definição. O primeiro aqui, executa uma verificação de hardware nos componentes principais para verificar se o hardware do computador está funcionando corretamente. Bom, quem faz a verificação é o POST, né? É o autoteste de inicialização. Um chip de memória que armazena as configurações de inicialização. O chip que armazena as configurações de inicialização. As configurações de inicialização estão na BIOS. Esse chip que armazena CMOS. Um sistema legado para inicializar computadores. BIOS. Um sistema atualizado para iniciar computadores. Poxa, nem precisa terminar, né? Que inclui suporte de sistema 64 bits. Wi-Fi. Vamos verificar aqui. Acertamos tudo, vamos seguindo. Vamos ver um videozinho agora aqui, para a gente ver como define algumas configurações do Wi-Fi. Hello there, we are back in the UEFI BIOS, and this time we're here to change some settings. In this video, we get to configure the UEFI BIOS, and we are going to explore the following items. We will set up our boot options, customize our security settings, take part in some interface configurations, and even use the firmware backup and update tool. So let's begin. We want to configure our boot options. Now you'd think we'd jump straight into motherboard settings and hit boot, but technically we don't even have to go there. On the main UEFI BIOS screen, I can quickly and easily see my boot order listed in this horizontal toolbar. Now this is awesome because if I want my optical drive to be given more preference than something else, I can just click and drag that optical drive to the front of the list. And now it's being given the first boot order preference, such as the optical drive would be booted from before the hard disk drive or USB or anything else. This is great. Now this feature does depend on your motherboard and UEFI firmware, so let's take a look at the official method as well. We'll go into settings, and then I can go ahead and click on boot.
And inside of here, we'll see this massive list. Now, before we just dive into this list, I'd like to take note of the boot mode select. With boot mode select here, I see that the default option is Legacy and UEFI. It has been predicted that in the next couple of years, Legacy will no longer exist. It is here at this time to allow our board to be backward compatible with devices that require Legacy BIOS settings. If you'd like to, you can select the option and you'd actually be able to click UEFI only, as long as you know your devices will still be supported. Let's continue. So down below is my list. My current boot option 1 is set as my optical drive, the UEFI CD-DVD. That's from our previous drag and drop maneuver. To modify this list, you can just click on any one of these items, such as, for example, boot option 1, and I can choose what device will be booted first. For example, how about my USB key? There we go. And now that's first. You see that horizontal list from left to right has changed up above. We can also go and click on any one of these items and use the plus or minus arrows to move them up or down on the list as well. I personally like the drag and drop option we saw previously. Next, it's time to take a look at some security settings. Back to motherboard settings and then into security. We can find some important settings that we can configure. Here in the security settings, let's take a look at the passwords. The administrator password can be set to prevent other people from accessing and changing your BIOS settings. I'll click enter, and we're going to make this thing, there's already a password on it. If it was Cisco, we're going to make it Cisco again. Create new password, Cisco. Confirm new password, Cisco. And now our administrator password is Cisco. If you want to change and save our BIOS, you're going to need that password of Cisco to do it. Now the user password down below, this is special. This can be set in order to prevent the operating system from loading on your machine until a user has entered the correct user password stored here in BIOS. Further, there's this feature called UKey. The UKey feature allows the BIOS administrator to dedicate a password to a specific USB key or flash drive. The USB key or flash drive will be needed to be plugged into your machine when a user wants to access the operating system of the machine. Wow. Never knew a USB flash drive could be so important. Let's continue on and take a look at some of the interface configuration settings. In the main settings area, we're going to go into advanced. And inside of advanced, we're going to access the integrated peripherals. Within the integrated peripherals, we're going to find a good amount of settings to control. In this section, we have the ability to control the onboard LAN controller. This is our physical network card of the device. We can actually disable it here if we don't want to use it. We take a look at Wi-Fi and Bluetooth controller. We can also control if the Wi-Fi and Bluetooth components are allowed to be used on the computer. Think of this as using software to disable individual hardware components on the physical computer before the operating system even got a chance to use it. This is awesome. We can even make changes to how the SATA hard drives are going to be viewed. For example, I can click enter on SATA mode. We can have these SATA hard drives in the legacy IDE mode, current AHCI mode, or even by utilizing RAID. On top of all that, down below, we can customize that the SATA connections are allowed to be hot swappable as well. Let's back up a little bit and take a look at some USB configuration. In settings, advanced, USB configs, we want to take a look here and see that we can actually control both legacy USB support as well as disabling or enabling the USB controller itself. With this coming into mind, I want you to imagine this machine being in a high risk or high profile environment, and you have to be the IT professional that is concerned about people bringing in external USB flash drives. Problem identified and problem solved. Let's take a step back. Now what we want to take a look at is our Windows configuration. Right here in the Windows configuration, we can control how quickly our machine will boot. We can do this by activating Fast Boot or by activating MSI Fast Boot. These will allow your systems to come online more quickly by skipping some of the more thorough post-verification tests. Next, we want to talk about what makes our machine boot in the morning, and that's our wake up event settings. We can click on this item to control what is allowed to wake up our computer and turn it on. There's a couple here, not too many. We have one last section to cover in this video, and we're going to go all the way back, and we're going to head over to MFlash.
mFlash is all about firmware updates for our UEFI BIOS. We will have the ability to save our current BIOS to a USB flash drive that's plugged in. This will allow us to restore it at a later date. We also have the ability to update the BIOS using this tool. So for example, I can click Save BIOS to Storage. And there is my disk, which I can click on. Leave the default. And it's saving it to my USB flash drive. By using the Update BIOS feature, we can load a BIOS file that is on a USB flash drive that is plugged into our machine. Now this is going to be awesome because this is your storing and recovery, especially when you have settings that you're concerned about losing and not having in the future. We can use the Update BIOS feature to actually select a file off of a USB thumb drive. And here, if I had a BIOS ready to go, I can click on the UEFI flash thumb drive and be able to update the BIOS itself. Now, while every UEFI BIOS will be a little bit different, you should have a much better understanding of how to configure some of the important settings within your UEFI BIOS. Bom, realmente pela BIOS aqui a gente consegue fazer tudo que é configuração, né? Falando um pouco aqui agora sobre a segurança da BIOS e do Wi-Fi, falando um pouco agora da segurança da BIOS e da Wi-Fi, a BIOS mais antiga é compatível com alguns recursos de segurança para proteger a configuração dela, né? O Wi-Fi adiciona alguns recursos de segurança adicionais, né? Esses são alguns recursos de segurança comumente encontrados nos sistemas de BIOS by Wi-Fi. Senha. Essas senhas aqui, ela pode ser uma senha tanto para entrar na BIOS ou para fazer um boot no sistema operacional, né? Aqui como ele fala, a senha do supervisor e a senha do usuário. A senha do supervisor pode acessar todas as senhas de acesso do usuário e todas as configurações de tela da BIOS. A senha de usuário concede acesso à BIOS de acordo com o nível definido. Normalmente somente de leitura, só para ver como é que estão as configurações mesmo. Criptografia de unidade. A unidade de disco rígido pode ser criptografada para evitar o roubo de dados. A criptografia transforma os dados da unidade em código. Sem a senha correta, o computador não pode ser inicializado e a leitura de dados da unidade de disco rígido não pode ser compreendida. Mesmo se a unidade de disco rígido for colocada em outro computador, os dados permanecerão criptografados. Só consegue descriptografar naquele computador que foi criptografado ali. LoJack. Esse é um recurso de segurança que consiste em dois programas. O módulo de persistência e o agente de aplicativo. O módulo de persistência é integrado à BIOS, enquanto o agente de aplicativo é instalado pelo usuário. Quando instalado, o módulo de persistência da BIOS é ativado e não pode ser desligado. O Application Agent rotineiramente entra em contato com o centro de monitoramento pela internet para relatar informações e localizações de dispositivos. O proprietário pode executar as funções descritas na figura 2. Antes de a gente ir para a figura 2, só a questão aqui dos níveis de acesso sobre a questão de senhas aqui, ó. Será acesso total, todas as telas com informações disponíveis e de outros tipos de acesso. Voltando aqui o tipo 2 aqui, são as opções aqui do LoJack. TPM, né? Trusted Platform Modeling, né? Módulo de plataforma confiável. Este é um chip desenvolvido para proteger o hardware armazenando as chaves de criptografia, os certificados digitais, assim os dados. O TPM é usado pelo Windows para auxiliar na criptografia total de disco BitLocker. A inicialização segura, o Secure Boot é um padrão de segurança do Wi-Fi que garante que o computador inicialize apenas o sistema operacional confiável pelo fabricante da placa-mãe. A inicialização segura impede que um sistema operacional não autorizado seja carregado durante a inicialização. Isso aqui de início foi um problema, porque se o computador viesse com uma versão específica, um sistema operacional, você formatava, instalava um outro, ele simplesmente não dava boot, porque ele era travado naquele sistema operacional X que veio ali de fábrica. Obviamente tem um modo de contornar isso daí, mas de início muitos técnicos apanhavam quando ia formatar o computador, mudar o sistema operacional que vinha nele, nativo, né? Um pouco aqui sobre atualizar o firmware, né? Talvez os fabricantes de placa-mãe publiquem versões de BIOS atualizadas para proporcionar melhorias à estabilidade, à compatibilidade e ao desempenho do sistema. Obviamente, a maioria das placas-mãe, as de intermediária para high-end ali, né, top de linha, sempre tem atualizações. No entanto, atualizar o firmware é um risco. As notas de versões, como as mostradas na figura, descrevem a atualização do produto, as melhorias de compatibilidade e os bugs conhecidos que foram corrigidos. Alguns dispositivos mais novos operam corretamente somente com BIOS atualizada instalada. Geralmente você pode encontrar a versão atual na tela principal da
interface da BIOS. Antes de atualizar a firmware da placa-mãe, a gente tem que anotar aqui o fabricante da BIOS e o modelo da placa-mãe, para a gente baixar esses arquivos de forma correta lá no site do fabricante. A gente tem que atualizar o firmware somente se houver problemas no hardware do sistema ou para adicionar novos recursos ao sistema. Antes, as informações da BIOS ficavam armazenadas em chips ROM. Para atualizar as informações da BIOS, o chip ROM teve que ser substituído fisicamente, o que nem sempre era possível. Os chips da BIOS modernos são EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. A gente já viu isso daí nas outras aulas passadas. E podem ser atualizados pelo usuário sem abrir o gabinete do computador. Esse processo é chamado de atualização da BIOS. Para fazer o download de uma nova versão de BIOS, basta consultar o site do fabricante e seguir os procedimentos de instalação recomendados. A instalação online do software da BIOS pode envolver o download de um novo arquivo de BIOS, a cópia ou a extração de arquivos para mídias removíveis e a inicialização a partir de mídias removíveis. O programa de instalação solicita informações ao usuário para poder concluir o processo. Muitos fabricantes de placa-mãe disponibilizam software para atualizar a BIOS a partir do sistema operacional, né? Por exemplo, o utilitário da ASUS atualiza a versão de software dos drivers e da BIOS da placa-mãe. Ele também permite que o usuário atualize manualmente uma BIOS salva e selecione o logotipo de inicialização quando o sistema entra no post. O utilitário vem com a placa-mãe ou pode ser baixado no site da ASUS. Aqui temos uma cautela que seria uma atualização da BIOS instalada ou interrompida incorretamente pode fazer que o computador fique inutilizável. O que seria isso? Como a gente viu nas imagens de alguns slides para trás, tem alguns chipzinhos que pode ser removível, que ele é tranquilo, você compra outro e coloca no lugar. Mas algumas placas-mães, o CMOS, ele é soldado na placa-mãe. Então, se você estiver fazendo atualização e acontecer uma queda de energia, um desligamento abrupto, pode ser que o CMOS venha corromper. Corrompendo, às vezes você não consegue nem dar boot no computador, porque a própria BIOS que faz dar o boot, ela está corrompida. Então, atualizar um firmware é algo sempre muito delicado, sempre recomendado estar ligado no break, coisas do tipo. Atividadezinha, pausa o vídeo 10 segundos, já a gente retorna. Aqui na atividade nós temos que relacionar o termo com a definição. Um recurso de segurança que reporta informações e localização do dispositivo para um centro de monitoramento. Seria que o LoJack, né? Um chip projetado para proteger o hardware, armazenando chaves de criptografia, certificados digitais, senhas de dados, TPM. Um padrão Wi-Fi que especifica o sistema operacional de confiança do fabricante, inicialização segura. Atualizando o chip de inicialização EEPROM sem abrir o gabinete do computador. Piscando o BIOS, provavelmente você atualizando o BIOS, né? Isso aí, acertamos tudo, vamos seguindo. Bom, chegamos aqui em potência e tensão. Essa aula fica por aqui. Veremos esse conteúdo no próximo encontro. Valeu, pessoal, até mais.